preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo está pronto, já está pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolerou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos, preste atenção nisso, mas poucos escolhidos. Feche os seus olhos, mas não feche a sua Bíblia, por favor. Senhor Deus e Pai, a sua palavra foi lida, e nós sabemos, ó Deus, que ela já é capaz de transformar a vida, salvar pessoas, é capaz de transformar destinos. E nós pedimos a Ti nesse tempo, ó Deus, que o Senhor possa falar aos corações dos Teus filhos. Pai, me coloco na Sua disposição para transmitir aquilo que o Teu Espírito tem a falar à Sua igreja. E que nesse tempo seja um tempo de salvação, seja um tempo de esperança a todos aqueles que estiverem ouvindo essa mensagem. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto é um texto que soa de forma pesada, que soa de forma densa quando nós lemos. Principalmente esse último verso que a gente acabou de ler, né? Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Jesus aqui está tendo um diálogo com o povo. Ele está se dirigindo principalmente àqueles que dominavam a lei, aqueles que sabiam da lei. Está falando para fariseus e entre outros, mestres da lei. E o intuito de Jesus aqui é de trazer um confronto direto com aquele nível de pessoa. Jesus, se você volta no capítulo 21, ele vai trabalhar duas parábolas. A primeira parábola ele fala a respeito de irmãos, dois irmãos, e depois ele fala a respeito de uma parábola dos servos maus. E ele traz um confronto com aqueles homens que estão ouvindo, com aquele público que está diante dele. E termina o capítulo 21 dizendo que eles maquinavam para prender Jesus. Nós estamos entrando aqui nos últimos momentos de Jesus, antes da sua crucificação. E o intuito do mestre é de trazer ensinamento, é de trazer direção, mas é de trazer também confronto. E eu quero te dizer uma coisa: o evangelho de Cristo é um evangelho confrontador, que nos tira da nossa zona de conforto e nos leva a repensar a nossa vida, nos leva a repensar o que nós estamos fazendo, porque se não houver mudança em nós, nós não teremos assento à mesa do Pai. O evangelho de Cristo nos tira de uma zona de conforto e nos faz ver o mundo de forma diferente. E o Senhor aqui está nos chamando a atenção quanto a isso. E é interessante porque ele está tratando de uma parábola, de um ensinamento baseado naquilo que é muito fácil de compreender, entre todos os níveis, do mais culto até aquele que não tem tanto conhecimento. Ele é capaz de aprender o princípio pelo qual aquela parábola está trabalhando. Agora veja bem, Jesus tem um norte muito claro. E a minha pergunta nessa noite é: você sabe se você tem assento à mesa celestial? Você tem a convicção no seu coração de que se os seus olhos se fecharem hoje para a eternidade, você estará sentado a essa mesa para participar junto a Cristo das bodas do Cordeiro?
não precisa me responder. Mas nessa noite eu quero te trazer uma boa notícia. Existe um convite que está sendo feito para você nesse momento, ao qual você pode responder de forma positiva e com isso selar, garantir a sua entrada no reino dos céus. Porque a mesa já está posta, basta você responder a esse chamado. A mesa já está colocada diante de ti. A mesa está pronta e o mestre, o rei, te chama para participar. Você percebe que nesse texto, irmãos, existem algumas palavras que são chaves. Existem algumas palavras que são interessantes e são necessárias da gente pensar. E eu gostaria de trabalhar com vocês essas palavras dentro de 4 dimensões. A primeira palavra é convite. A segunda palavra, rejeição. A terceira palavra que esse texto nos traz é coração. E a quarta palavra é mesa. Diga comigo então, por favor, em alto e bom tom. Convite. Não, irmão, você pode fazer melhor, vamos lá. Convite, vamos? Rejeição. Coração. Agora ficou bom, ficou bom. E a última, mesa. Isso aí. Essas são as 4 dimensões que a gente vai tentar trabalhar com vocês, para que você entenda que o que o Senhor Jesus está falando aqui é algo que apenas homens e mulheres que rendem um coração a Ele pode compreender. Apenas homens e mulheres que atendem a esse chamado com um coração rendido compreende. Amados, o primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês é o convite que o rei faz. Esse convite do rei, ele é amplo e ele é gracioso. Você percebe que o texto se inicia ali no verso número 2 e até o número 4, você vai perceber que ele vai trabalhar esse convite que está sendo feito por um momento muito especial. É um casamento que vai acontecer. É uma celebração que vai estar acontecendo. E essa celebração precisa de convidados. E esse rei convida pessoas. Agora há de convir comigo que para participar de uma ação tão honrosa, não era qualquer um que estaria sendo convidado, sim ou não? Não é qualquer um que é chamado para participar do casamento do filho do rei. Então a gente subentende que dentro desse chamado existiam pessoas da mais alta estirpe da sociedade judaica. É isso que o mestre está dizendo. Pessoas escolhidas a dedo. Pessoas que foram selecionadas por ele. Mas essas pessoas não respondem a esse chamado da forma como deveria. Mas você percebe que existem 2 grupos. Um primeiro grupo que é chamado e rejeita o chamado. Mas existe um segundo grupo que aceita esse convite. Que aceita participar da celebração. Amados, o chamado, o convite de Deus para a sua vida, para a minha vida, ele é gracioso. Diga comigo, é pela graça. Somente pela graça. Amados, somente pela graça nós encontramos salvação. Somente pela graça nós adentraremos nas regiões celestiais e nos assentaremos à mesa daquele que é Senhor de todas as coisas. Somente pela graça nós entendemos que não fomos nós merecedores e não somos merecedores, mas Ele fez isso por mim e por você. E nessa noite Ele está aqui, e esse convite se estende a você que está me ouvindo nesse lugar e que está cultuando ao Senhor pelas mídias. Esse convite está sendo feito hoje. Venha, meu filho, a mesa está posta, o seu lugar está garantido. Responda a esse chamado. O banquete está colocado diante de você. Amados, é uma ocasião especial. O casamento do rei, inclusive o casamento do filho do rei, inclusive simboliza a continuidade da realeza. E essa continuidade pode ser verificada
através dessa ação grandiosa que Deus fez, operando em minha vida e na sua vida. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Nossa! O Espírito Santo de Deus está aí nesse momento, te incomodando, fazendo com que o seu coração arda, para que você reverbere essas palavras e comece a pensar: Senhor, esse convite foi feito a mim, talvez eu não esteja respondendo, mas nessa noite, Ele te trouxe aqui para que você ouvisse que há tempo para responder a esse chamado. A segunda palavra que nós conversamos nessa noite é que há uma rejeição. E o segundo ponto é esse, de fato, que a rejeição revela corações endurecidos. Verso de número 5 ao verso de número 6. O convite é feito uma vez, depois ele é feito novamente, e mesmo assim, esse primeiro grupo rejeita ao chamado do mestre, rejeita ao chamado do rei. E na verdade somente está revelando aquilo que eles são. Amados, recusar a esse chamado era um ato de rebeldia, era um ato contrário, era um ato de desprezo. O coração endurecido do homem tem afastado o homem de Deus, tem cegado, tem deixado-os cada vez mais surdos, incapazes de amar. E você percebe que esses corações parece que estão contaminando outros corações. Estamos vivendo dias maus. Pessoas que estão ficando distante da misericórdia. E me parece que isso não é apenas ato de adultos. E aqui eu tomo o meu trabalho secular. Lá na escola nós temos os pequenininhos. E lá com os pequenininhos a gente vê, em alguns momentos, ações maldosas. E às vezes friamente calculadas. O coração humano tornou-se gélido, tornou-se distante de um Deus vivo que quer se relacionar conosco. A violência que os emissários do rei sofrem é uma marca desse coração distante. Aqueles homens foram mortos simplesmente porque foram lá convidá-los. E a parábola é muito clara quanto a isso. O que o Senhor está mostrando aqui é que Israel virou as costas para o Messias. Israel virou as costas para Deus. Israel virou as costas para Jesus. Mas graças a Deus, o nosso lugar à mesa estava de antemão preparado por Ele. Um coração duro é a raiz da rejeição. Não é a falta de clareza no convite, mas o coração distante de Deus. A terceira palavra que nós conversamos aqui é o coração missionário. É o coração desse rei que, mesmo diante de uma negativa, resolve chamar um povo que a princípio não estava convidado, que não fazia parte do rol, que não estava talvez entre aqueles que estariam num primeiro chamado. Esses que estão à margem, esses que estão marginalizados, excluídos, longes, são buscados por esse rei. E aqui a gente percebe
a ação missionária da igreja. O Senhor já falando daqueles que iriam buscar os seus que estão distantes e alcançando e trazendo com laços de amor. E graças a Deus, porque esse rei que convida aqueles que estão distantes, também um dia nos chamou e nos predestinou para nos assentarmos à maravilhosa mesa dele. Eu e você, hoje somos esses gentios que foram alcançados pela graça maravilhosa, feita por um rei que está sobre tudo e todos, que nos convidou de forma tão gentil, tocando o nosso coração enrijecido e transformando ele num coração de carne de fato. Graças a Deus por essa ação de um coração missionário, por essa ação de um coração de um rei que decidiu se importar comigo e com você. Esse rei está aqui nessa noite. Está te alcançando através de um convite, de um toque, de uma fala. Tudo aquilo que aconteceu até agora certamente tocou o seu coração em algum momento. Seja os testemunhos, as palavras que foram trazidas de direcionamento pelo ministro do louvor, seja pelas canções entoadas, Deus está falando contigo. E por último, a última palavra, a mesa. A mesa, ela é gratuita, mas ela não é banal. Porque aqueles que entraram para participar das bodas, um deles chama a atenção do rei, porque ele não estava com a veste apropriada. E o mestre, o rei, chama e o questiona: por que você não está devidamente vestido? Sabendo que essa é uma celebração. Não há uma resposta por parte daquele homem. Mas o rei manda tirá-lo para fora, conforme diz a palavra, e lançá-lo na escuridão, lançá-lo nas trevas. Isso revela algo, irmãos. Porque aqueles que são chamados para estar são bons e maus, conforme o próprio texto diz. Mas a continuidade dentro de um local onde o Rei dos Reis está, exige de nós um posicionamento, onde nós precisamos mudar, transformar as nossas vestes. Tirar essas vestes de imundícia e colocar vestes santas, limpas, puras. E é engraçado porque no costume judaico, quando você era convidado a participar de um casamento, e se você sinalizasse para a pessoa que você não tinha uma roupa adequada, a pessoa providenciava para ela uma roupa adequada para participar. Era o costume da época. Mas a irreverência desse homem lhe traz danos. Ele é colocado para fora, lançado na escuridão. O que eu quero dizer para você quanto a isso? Essa veste simboliza a justiça, a santidade, a coerência de uma vida diante do chamado de Deus para você. Não é vir, não é simplesmente vir, mas é vir e ser transformado por Ele, abrindo o coração para uma mudança de fato. Com isso, a gente pensa e repensa naquilo que o nosso Senhor fez, naquilo que o nosso Cristo estava ensinando para aqueles homens. Meus irmãos, estamos vivendo um tempo diferente, aonde você está sendo desafiado nessa noite a aceitar o convite como um grande privilégio e grande motivo de honra. Reconheça que você precisa agradar a Deus e ao Filho de Deus, para que você possa estar no reino eterno, junto à mesa,
junto a Ele. Sabe por quê? Porque a graça é abundante. Deus chama repetidamente e Ele abre espaço para todos. O convite é a honra suprema. Recusar é um ato de rebeldia. Mas isso tudo existe uma responsabilidade humana. A resposta exige uma prioridade e transformação. A resposta exige uma transformação autêntica. Responder ao chamado exige de você um passo. E não se esqueça que há esperança para todos. Os marginalizados encontram lugar na mesa, mostrando que ninguém está fora do alcance da graça. O reino de Deus rompe barreiras e acolhe os esquecidos. A mesa está posta. O convite continua sendo feito a mim e a você nessa noite, porque há sempre um lugar na mesa. Diga para a pessoa do seu lado: sempre há um lugar na mesa. Eu gostaria que você ficasse em pé nesse momento. E eu gostaria de te fazer um convite. Deus não lança fora um coração quebrantado, contrito e rendido a Ele. E talvez você entrou aqui nessa noite sem saber se de fato você está sentado junto a Ele ou não nesse banquete. E nós vamos estar cantando uma canção. E eu queria te convidar a vir aqui à frente. Se você sentir no seu coração: olha, pastor, eu quero responder a esse chamado, eu quero me sentar a essa mesa, eu quero participar desse banquete celestial. Pastor, eu não sei se eu estou fazendo parte desse banquete, então eu quero ir até aí e tomar assento. Essa é a noite, esse é o tempo, essa é a hora. Eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse até aqui à frente. Se você está distante do caminho do Senhor, esse é o tempo, essa é a hora. O coração dele é amoroso, é misericordioso, Ele te alcançou com graça e amor. Esse é o tempo. Você também é convidado para vir aqui à frente, para que nós oremos por você, no nome de Jesus. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego a Deus. Não tenha vergonha, você pode vir. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Ainda há espaço na mesa, irmãos. Há lugar na mesa para você. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Senhor, eis aqui seus filhos nessa noite, que entenderam essa mensagem e estão respondendo ao convite feito por Ti. Senhor, nós pedimos, Pai, que o Senhor possa estar trazendo a esse coração o alento necessário. Pai, que eles possam estar entregando suas vidas, os seus caminhos ao Senhor de fato, reconhecendo o seu senhorio, renovando uma aliança que foi feita contigo. Que nessa noite haja salvação nesse lugar. Que a esperança brote e renove nos corações de cada um dos teus filhos. Eu te peço, Deus, Pai, toca no coração dos seus filhos nessa noite, e que eles percebam que eles são chamados por Ti para viver um novo tempo, com o coração rendido aos pés daquele que é digno de toda a honra e de toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém
e amém. Você pode voltar para o seu lugar. Que Deus abençoe.